Tudo bem? Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre como interpretar uma ressonância de abdômen superior. Então, existem várias formas e você vai encontrar a sua. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer. Então, a gente pode começar usando essas duas sequências aqui, ó. Essas duas sequências são sequências axiais ponderadas em T2. A gente sabe que é T2 porque a água está branca e nós temos aqui também líquido no abdômen. Nesse caso, existe uma patologia, eu escolhi por esse motivo, né? Então a gente sabe que isso aqui são dois T2. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles está aqui, ó, saturação de gordura e sem saturação de gordura. É a única diferença? Não. Existe uma outra diferença que um desses exames aqui tem esse aqui é um tempo de eco mais curto. Geralmente a gente faz o T2 com saturação de gordura no tempo de eco mais curto. Então, se eu tiver uma lesão focal e ela se manter brilhando nesse eco mais longo, significa que é um cisto ou um hemangioma, tá? Geralmente as metástases ou lesões mais malignas, elas tendem a desaparecer ou reduzir o sinal em T2 aqui no eco mais longo. Então, eu gosto de começar dessa forma, a gente tem uma boa visão, né? Existe uma outra forma de você começar a interpretar o exame, que é para quem está muito acostumado com tomo e tem dificuldade, né? Por exemplo, com ressonância, está começando a ver ressonância, começar fazendo 4 aberturas de sem contraste, arterial, portal e tardio. Aí o exame fica dessa forma, que vocês estão vendo aqui, ó. Fica igual uma tomo, tá vendo? Aqui nós temos sem contraste, está aqui embaixo, acabou saindo aqui embaixo. Deixa eu botar aqui na ordem. Sem contraste, arterial, portal, tardio, ok? Então vocês percebem que se a gente olhar essa imagem aqui que eu estou mexendo aqui nesse ponto, ó, é uma tomografia, né? Só que por ressonância. Todas elas ponderadas em T1, todas elas com saturação de gordura. Por que que a gente faz T1 saturação de gordura? Porque assim torna mais fácil nós caracterizarmos o realce pelo contraste, ok? Se você está tendo dificuldade de saber, por exemplo, se isso aqui é um cisto, se ele realçou mesmo ou não, e comparar aqui, porque, por exemplo, nesse caso aqui, o paciente teve uma pequena variação da movimentação do intestino, do estômago ou problema da respiração, você pode vir cá e subtrair a imagem na sua estação. Eu uso o Osiris, eu pago, eu prefiro, né? Mas aí você consegue subtrair a imagem, né? E ver que realmente naquela lesão que a gente tinha descrito lá, visto lá em cima no fígado, não realça, então é um cisto mesmo. Então, você pode começar dessas duas formas. Aí voltando para o que é básico, né? Para o ponto principal aqui. Se a gente voltar para o ponto principal, a gente volta, por exemplo, tem gente que gosta do T2 sem saturação e eco longo, porque o que é muito água que fica muito brilhante, o que não é água não brilha tanto, então parece que é mais fácil ver ele. Pelo menos é o que os residentes de informação me dizem, que acham mais fácil. Aí a gente vai pegar a difusão. Nós temos a difusão aqui, ó. Nesse exame foi feito um B de 50 e um B de 800, que é o B que a gente chama de B mais alto, né? Aí você coloca a difusão lado a lado, né? Para você ver o que realmente é. Essa aqui é uma difusão de pelve. Deixa eu pegar a difusão do abdômen. Aqui, do abdômen superior. E aí você consegue ver onde teve restrição verdadeira à difusão ou não. Claro que aí o que tiver com alto sinal, né, uma lesão focal que tiver com alto sinal, por exemplo, aí você volta lá e compara no ADC para ver se houve restrição à difusão ou não. Então, essa é a forma que eu gosto de usar para interpretar. Depois disso, nesse ponto aqui, você pode chamar as sequências adicionais, né? Que elas, cada uma delas tem um motivo delas estar ali. O ADC para comparar com a difusão, e aqui nós temos, por exemplo, ó, o em fase e fora de fase, o IP e o OP. O em fase e fora de fase, ele tem várias ações secundárias. A principal ação dele é para ver se houve uma queda de sinal no parênquima hepático para poder falar de gordura, né? Se você tem esteatose ou não. Mas, por exemplo, eu adoro ele para pâncreas. Olha como o pâncreas fica definida pelo artefato de desvio químico, né?
Ele faz uma pseudocápsula no pâncreas, então ele me ajuda em algumas coisas de pâncreas, ele me ajuda em alguns pontos em adrenal, por causa desse artefato, desvio clínico, eu consigo, é mais fácil para o meu olho, talvez, identificar lesões focais, certo? Esse é em fase, fora de fase, e aí depois disso aqui eu vou chamar o contraste. Existe uma sequência que são as difusões de água, a saturação de água, que tem outras que não, vantagens que não são usadas, não vou falar aqui nesse momento. Mas existe ainda uma outra sequência no final que a gente usa por diversos motivos, que é o coronal T2, esse feito em apneia, né? Tá aqui. E ele é muito bom para isso, é uma visão panorâmica, você vê muito bem a adrenal nele, tá vendo? E você vê muito bem o que é diafragma, o que é líquido no pulmão, e ele também é muito bom, na minha visão, para ver intestino. Ó, a gente vê claramente as alças, eu consigo ver o colo transverso. Eu gosto de seguir o intestino nele, aqui, e poder descrever o que eu estou vendo e o que eu não estou vendo de alças intestinais. Então, basicamente, são essas as sequências que a gente tem no abdômen superior, e essa é a forma que eu gosto de usar para interpretar.